Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones, pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Vamos agora à primeira participação das redes sociais. Um casal pode fazer um processo de separação no cartório? Pode sim, Carlos Alberto. O casal pode fazer um processo de separação no cartório notarial, desde que não haja o envolvimento de partes civilmente incapazes, ou seja, os filhos menores de 18 anos ou interditados. Estas regras do processo de separação em cartório estão previstas na Lei 11.441 de 2007. Esta lei trouxe uma mudança significativa no sistema de inventários, partilhas, entre outros legalmente previstos. Esta lei não prevê uma situação de mediação familiar, ou seja, uma tentativa de conciliação. Mas quando o casal pensar em separar pelo cartório notarial, tem que saber que no cartório tem que ser consensual, ou seja, amigável. Quando um casal pretender fazer a separação no cartório, já deve fazer uma minuta previamente de detalhes da separação. Por exemplo, se a mulher voltar a usar o nome de solteira, como vai ficar a divisão dos bens, se houver bens, porque às vezes não tem. Se tiver pensão alimentícia, as partes já levam para o tabelião o percentual, o valor da pensão. O que acontece muitas vezes é que a mulher não deixa, o homem, o marido, não deixa a mulher trabalhar, e em caso de uma separação, é justo que ela receba uma pensão, não é verdade? Esta lei foi muito criticada por especialistas da área de família por não trazer a previsão da conciliação. Antes de iniciar o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, haveria a necessidade de se tentar conciliar. Afinal, a obrigação constitucional do Estado é proteger a família e não desintegrar a mesma. Um dos aspectos peculiares dessa lei, em comento, é que ela mantém a obrigatoriedade de ter pelo menos um defensor ou um advogado assistido, assessorando as partes, mesmo sem ter bens a partilhar. Eu espero ter esclarecido para o nosso amigo de Iranduba. Essa questão é um pouco complexa, mas se você quiser mais algum esclarecimento, entre em contato com a nossa produção, que nós teremos imenso prazer em ajudar em mais um complemento de informações. Um trabalhador que recebe alta do INSS, mas ainda está doente. A empresa diz que não tem como recolocá-lo ao trabalho porque ele continua doente. O que o empregado pode fazer? José Maia, aqui do Centro, muito obrigado por participar do nosso programa. Muitos empregados que se afastam pelo INSS, quer seja por auxílio-doença, acidente de trabalho ou por doença ocupacional, tem problemas corriqueiramente junto ao INSS. Quando o empregado sofre um acidente de trabalho, o INSS calcula o período médio de recuperação do empregado doente. Após a primeira e a segunda perícia, o médico do INSS dá alta ao empregado doente e determina que ele volte ao trabalho. O empregado não tem condições de retornar ao trabalho e, ao se submeter ao exame de retorno por médico da empresa ou credenciado por ela,
Esse médico atesta que esse trabalhador não tem condições de reassumir a sua função. Aí fica o jogo de empurra. O INSS diz que não vai aceitar o empregado novamente para gozar do benefício e a empresa não tem como recolocá-lo ao trabalho porque ele continua doente. Nestes casos, o empregado não está recebendo nem pelo INSS, nem pelo empregador. Observe o drama do trabalhador num caso desse. O empregado fica nesse vácuo, o que ele deve fazer em uma situação dessa? É complicado, não é verdade? Então, deve ir ao médico especialista no problema que ele está sofrendo e obter um laudo no qual seja diagnosticado que ele, o trabalhador, naquele momento está incapacitado para o trabalho. De posse desse laudo, o empregado deve ir ao Juizado Especial Federal ou à Justiça Federal para requerer do juiz que determine ao INSS que conceda o benefício devido, até o pleno restabelecimento do contribuinte, tendo em vista que o empregado continua doente. Isso é um problema sério para o trabalhador, que na oportunidade em que precisa do INSS, por ser contribuinte, não tem a contrapartida que ele tem direito realmente, não é verdade? Então, essa prestação de serviço precário do INSS vem trazendo muitos prejuízos aos trabalhadores que necessitam da Previdência Social. Muitos trabalhadores que insistem em ver seus direitos reconhecidos têm que ir à Justiça do Trabalho ou à Justiça Federal. O erro no atendimento médico a cargo do INSS traz muitas consequências aos trabalhadores. Todos nós temos notícias acerca do péssimo atendimento médico pericial do INSS, da emissão em massa do laudo em nítido contraste com a realidade dos segurados e da notícia de que médicos realizam perícias utilizando apenas uma caneta e papel. Então, é muito lamentável que você, sendo um contribuinte da Previdência Social, seja tratado dessa forma, porque você deveria exigir, porque você tem direito, você é contribuinte. Então, fica uma mensagem aqui para que haja uma melhora nesse serviço do INSS, para que os trabalhadores tenham uma condição melhor de atendimento na Previdência Social. Agora faremos uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos com uma entrevista com o Dr. Carlos Alberto de Almeida Filho, defensor público titular da Defensoria Especializada em Ações Coletivas desde o ano de 2009 e diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. Um minutinho só. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora para entrevistar o Dr. Carlos Alberto de Almeida Filho. Ele é defensor público, titular da Defensoria Especializada em Ações Coletivas desde o ano de 2009 e diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Bom dia, doutor Carlos Alberto. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e agradeço estar tendo este momento para esclarecer a atuação nossa da Defensoria. Você não imagina como nós estávamos ansiosos com a sua presença, porque o senhor tem tantas novidades para o nosso público que vai ser muito importante. Doutor Carlos Alberto, o senhor tem
ingressado com ações coletivas interessantes. O senhor poderia citar algumas ações relevantes que o senhor já subscreveu em nome da Defensoria? Bom, a tutela coletiva pela Defensoria Pública, ela envolve toda a atuação em prol de quem é conhecido como vulnerável ou para alguns como hipossuficiente. Isso demanda tanto ações de consumo como ações fundiárias, outras relativas à moradia, outras relativas a concursos públicos e tantas outras demandas que envolvem os interesses dos nossos substituídos. Ultimamente, as demandas mais relevantes têm sido as que se tratam de demandas de consumo. Por exemplo, tivemos agora a grande questão referente à tarifa dos ônibus, que nós temos aqui a cooperação de todos os demais órgãos de defesa do consumidor, assim como o impacto da energia elétrica, tanto do aumento quanto das bandeiras tarifárias. O que não pode destacar também a atuação coletiva também dos demais órgãos do consumidor e da Defensoria Pública na questão referente à questão curiosa da limitação da internet banda larga. Ótimo. Doutor, o que são direitos coletivos? Porque o nosso público, muitas vezes, ele tem dúvidas. Não aquele estudioso do direito, operadores, pessoas que já sabem disso. Mas nós queremos também atender a todos aqueles, um trabalhador, uma dona de casa, para que essas pessoas fiquem bem situadas na nossa entrevista. O senhor poderia explicar, então, o que são direitos coletivos? Sim, de uma forma bastante simples, destinada à compreensão do público, aquele direito que não fica limitado tão somente ao seu interesse, mas ele tiver de alguma forma conexão ou então identidade com o interesse de outras pessoas, ele será então coletivo. Por exemplo, a questão referente ao aumento da tarifa da passagem de ônibus é um direito coletivo porque ele não afeta a Dona Maria ou o Seu José, ele afeta todos os usuários de transporte coletivo. A situação referente, por exemplo, a uma remoção coletiva, como as pessoas conhecem como despejo coletivo, que na verdade é uma reintegração de posse, se ela envolve o interesse de uma comunidade inteira, de uma coletividade inteira, então você tem um direito coletivo. O traço diferencial é que o direito não se limita a uma pessoa, e sim a uma grande quantidade de pessoas, ou ainda que não seja grande, mas que o direito afetado compreende interesses diversos. É um direito difuso, né? Indivisível, né? Na verdade, doutor, os direitos coletivos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são classificados em 3 caminhos. Ou direitos difusos, que é aqueles que eu não consigo mensurar a parte que pertence a cada um. Por exemplo, as questões referentes ao meio ambiente. Meio ambiente é direito difuso em si, porque eu tenho direito ao meio ambiente e o senhor tem direito ao meio ambiente. A população também tem, mas eu não consigo calcular qual é a parcela desse meio ambiente que me pertence. E existem os direitos coletivos estrito sensu, que pertencem a determinada categoria. Por exemplo, os usuários de determinada empresa de telefonia celular. E temos chamados direitos individuais homogêneos, quando eu consigo identificar e seccionar os direitos, só que eles se repetem devido à quantidade de pessoas que possuem o mesmo problema. Um grande exemplo disso é a questão referente à imposição de algum valor indevido em decorrente de uma relação de consumo. Ótimo, bem esclarecido, muito bem. Doutor, o senhor poderia explicar, bem detalhado, qual o papel da Defensoria Pública? A Defensoria Pública ela tem um papel crescente. Para constar, a Defensoria Pública ela nasceu com a Constituição de 88, mas em diversos estados da Federação já se existia Defensoria Pública. Aqui no Amazonas, sim, mas com o nome e estrutura como Defensoria em 88. E o papel que antes era bastante acanhado, previsto na Constituição originalmente de 88, ele cresceu de uma forma bastante conectada com a realidade. Após a emenda constitucional número 80 de 2014, se reconheceu efetivamente o papel efetivo da Defensoria, atuação em prol dos vulneráveis, não só de forma individual, como fazemos todo dia, por exemplo, na tutela da família ou na tutela dos encarcerados, como, por exemplo, também na chamada tutela coletiva. É óbvio, por exemplo, que uma situação a referir uma necessidade de nomeação de determinados candidatos aprovados em concurso público vai determinar a atuação da Defensoria Pública. Uma situação que acontece bastante em diversas atuações onde a Defensoria já atuou. Ótimo, muito bom. Doutor, tem uma outra questão que eu quero colocar para o senhor. O senhor pode explicar muito bem qual o papel do Ministério Público? Porque tem pessoas que confundem o que é o Ministério Público, até
porque nós temos Ministério Público Estadual, Federal, tem Ministério Público do Trabalho, só para que o nosso telespectador tenha uma boa visão do que é o Ministério Público. O Ministério Público, ou o Parquet, que é um dos outros nomes, ele tem dupla função. Uma das funções do Ministério Público é ser promotor de cidadania, como estabelece bem própria Constituição. E nesse ponto isso é muito conectado às demandas de natureza coletiva. A atuação do Ministério Público é naturalmente a envolver interesse coletivo, já que ele é, como já conhecido, o chamado fiscal da lei ou custos legis. Essa atuação como fiscal da lei faz com que o Ministério Público tenha atuação extremamente ampla na defesa dos interesses sociais. Então, o Ministério Público tanto pode figurar em demandas de natureza coletiva, tanto como autor, e isso ele faz de uma forma magnífica aqui no estado do Amazonas, quanto também, ainda que ele não seja autor, como fiscal daquele processo coletivo, dado o seu interesse irrestrito. Aí ele atua como custos legis. É bom registrar que em todas as demandas de consumo que nós temos atuado ultimamente, o Ministério Público tem se firmado extremamente presente. E o Ministério Público, historicamente, sempre atua aqui no estado do Amazonas na defesa do consumidor. Um dos exemplos disso é a já antiga ação referente à cobrança da taxa de esgoto. Algo que ainda é incômodo, mas que o Ministério Público já tem um trabalho sólido já há bastante tempo nesse sentido. Ótimo. Doutor, falando no Ministério Público, quando há alguma ilegalidade por parte de uma pessoa físico-jurídica que é de interesse do Ministério Público, normalmente o Ministério Público ele sugere um TAC, que é uma situação que é um termo de ajustamento de conduta. Então, gostaria de perguntar para o senhor em que situações o MP propõe o TAC e se a parte não cumpre aquelas cláusulas que vêm no termo de ajustamento de conduta, se o MP já providencia a execução desse TAC ou se ele já toma aquelas medidas coercitivas que ficam previstas ali em caso de não cumprimento. Bom, em todo caso, para esclarecer, o termo de ajustamento de conduta é um procedimento que é tanto extrajudicial quanto ele pode ser posteriormente judicializado, que compete, sim, ao Ministério Público, mas compete a qualquer um dos autores de uma ação coletiva. Então, a própria Defensoria Pública pode firmar os termos de ajustamento de conduta e nós já temos alguns em andamento. A grande vantagem de um termo de ajustamento de conduta é o caminho mais curto entre a pretensão e a efetiva concretização do direito violado. Um exemplo que nós temos aqui referente à Defensoria é o termo de ajustamento de conduta referente às remoções no corredor viário do Mindu. Lá no corredor viário do Mindu, o município precisa fazer diversas desapropriações e diversos padrões de indenização teriam que ser observados. E isso foi colocado dentro de um TAC. Acaso não haja a obediência das cláusulas desse TAC, o caminho correto é a sua execução. A execução se faz através do judiciário, através da aplicação das punições previstas nesse TAC, ou então, se elas não existem ou são insuficientes, através da fixação pelo magistrado. O que faz com que o caminho entre o pleito das pessoas que precisam daquele direito e a concretização seja bem mais curto. Então, esse caminho, que é o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, é o mais viável, né? Ele é mais, digamos assim, simples para a parte que está infringindo com alguma norma, porque de repente, ao invés de você aplicar logo aquela penalidade, aquela pessoa física ou jurídica ela tem a oportunidade de se adequar de acordo com o que ficar pactuado no pacto, não é isso? Nesse PAC. A única condição é que tem que haver interesse na concretização. Ninguém é obrigado a firmar nenhum termo de acordo, como nenhuma pessoa é obrigada a firmar nenhum termo de acordo. Por isso que muitas demandas ainda exigem judicialização por através de ações civis públicas ou então ações similares. Mas, havendo a composição por parte da pessoa jurídica interessada, ou mesmo de pessoa física interessada, o caminho sim, é o TAC, o caminho bem mais simplificado, tanto para o interessado quanto para os substituídos na ação. Ótimo. Então, temos mais uma questão interessante aqui. Qual o tempo que uma associação precisa ter de constituída para que ela possa ajuizar uma ação civil pública
teria condições de explicar isso aí? Sim, é bem importante isso. E é bom a gente ampliar um pouquinho a pergunta dizendo que quem pode demandar defesa coletiva em juízo está relacionado em uma legislação específica. É a chamada Lei da Ação Civil Pública, a Lei número 734/785, e o seu artigo 5º coloca muito claro quem é que pode entrar com essas demandas. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, pessoas jurídicas de direito público, mas também cabem a associações com 1 ano de existência. Associações legalmente constituídas, então tem que ser aquelas registradas em cartório, mas com 1 ano mínimo de existência. Aí elas podem demandar qualquer ação no interesse de seus associados. Mas se acontecer de um interesse público tratado for extremamente irrelevante, a critério do magistrado, esse tempo de 1 ano pode ser diminuído. Um exemplo, determinadas pessoas compraram lote de determinado loteamento e descobrem posteriormente que esse loteamento era irregular e tiveram problemas com relação ao registro desse loteamento. O caminho mais correto para que elas possam defender seus direitos pode ser através da constituição de uma associação. E essa mesma associação pode, ela mesma, diretamente pleitear a defesa em juízo, se assim for o caso, através de uma ação civil pública, e mesmo que não tenha 1 ano, a depender da análise do magistrado. Ah, perfeito, que bom. E quem pode demandar uma defesa em ações coletivas? Na verdade, como a gente já acabou ampliando, quem pode protocolar a ação são as instituições já faladas anteriormente, mas qualquer pessoa que tenha direito vulnerado, qualquer pessoa que tenha direito prejudicado, pode acionar qualquer um desses interessados. E quais são esses interessados? De novo, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto as pessoas jurídicas de direito público. Quais são elas? O município, o Estado, as autarquias referentes ou mesmo associações. Mas é bom falar uma coisa que o senhor destacou ainda há pouco. O Ministério Público são vários Ministérios Públicos. Vai depender muito da área de interesse. Se for o Ministério Público do Trabalho, se for o Ministério Público Estadual, se houver interesse federal no Ministério Público Federal, se fosse tratando de contas no Ministério Público de Contas, e por aí vai. Perfeito. Ok. E outra coisa, alguém pode ser prejudicado por uma ação coletiva? Essa é uma questão muito séria, porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a ação civil pública no direito brasileiro ela faz coisa julgada segundo o evento litis. Esse nome complicado significa que depende do tipo da lide. A rigor, a ação coletiva ela só poderia trazer resultados positivos, até porque é muito lógico que a dona de casa, inclusive, sabe disso, ninguém pode ser prejudicado em uma demanda se ela não fez parte. Então é muito estranho eu estar tratando em uma ação coletiva de uma ação eu contra determinada pessoa jurídica ou determinada pessoa física e aquela ação trazer reflexo para outras pessoas. A nossa legislação compreende que esses efeitos só podem ser positivos. Daí, por exemplo, que quando a Defensoria ou o Ministério Público entra com uma ação contra um aumento de tarifa, o efeito que ela traz para as pessoas, no caso dos consumidores, é positivo. Mas o grande problema é, e se ela traz resultados negativos? Cabe uma ação a impor esses reflexos? A leitura da legislação entende-se que não, porque ninguém pode ser obrigado a sofrer resultados de uma ação coletiva se jamais, por exemplo, integrou essa ação. O grande questionamento disso é nas chamadas remoções coletivas ou despejos coletivos, onde às vezes há comunicação por edital, comunicação por qualquer outro meio, e aquela ação, que não deixa de ser coletiva, traz um resultado negativo. Perfeito. Inclusive o senhor já me respondeu uma outra que eu ia fazer também sobre remoções coletivas. Deve obedecer alguma regra, né? Sim, em especial tem que obedecer. O contraditório, obviamente, no processo judicial, que é muito claro dizer isso, no processo judicial eu não posso impor nenhuma obrigação sem antes haver um contraditório. E é muito importante dizer, contraditório é princípio constitucional. Eu não posso botar o contraditório de uma forma menor à medida do meu desinteresse em que haja uma relação processual adequada. O processo só se desenvolve com o contraditório. Eu não posso mitigar o contraditório por nenhuma razão. Mas, quando eu vou falar de remoção coletiva e o contraditório, tem um problema enorme. Porque se, por exemplo, determinada área se encontra ocupada por centenas ou milhares de famílias, empreender o contraditório vira, então, algo incabível. Mas a legislação atual, inclusive o novo Código de Processo Civil, traz aquilo que a jurisprudência já entendia. Havendo remoções coletivas, é necessário que se comunique os adequados substitutos processuais. Sempre o Ministério Público, conforme prevê a legislação, e sempre previa no artigo 82 do antigo CPC, a Defensoria Pública, se houver interesse de vulneráveis, além de haver
comunicação in loco, se for possível, diário oficial sempre necessário, em jornal de grande circulação, mas a comunicação para que haja a manifestação de todo e qualquer interessado. O contraditório tem que ser efetivo, a busca pelo esse contraditório tem que ser efetiva. Se isso acontecer, há um processo regular. No mínimo, o Ministério Público é o substituto do interesse da sociedade e a Defensoria do substituto do interesse dos carentes. Havendo essa relação processual, há a garantia de que há a defesa desses direitos em jogo. É necessário que isso exista. Perfeito, muito bem. Doutor, é melhor para o cidadão ingressar com uma ação individual ou ele aguardar o resultado de uma ação coletiva? Qual é a sua opinião? Aí quem fala é o ditado dos nossos avós, né? Cada um sabe onde a sua dor aperta primeiro. Porque cada processo tem seus prós e contras. Até porque a ação coletiva ela não prejudica a ação individual e vice-versa. A ação coletiva ela segue um rito conhecido como ordinário, apesar de hoje o novo CPC falar em procedimento comum, que é algo bem diferente, mas no frigir dos ovos da mesma coisa. Mas o reflexo que é bom colocar para a população é o seguinte, é que esse rito é demorado, é um rito mais alargado. Já o procedimento individual pode exigir com que medidas sejam implementadas de imediato. Por exemplo, a concessão de uma medida liminar num processo individual pode ser, às vezes, muito mais simples de se obter do que num processo coletivo, porque a legislação exige, por exemplo, que em processos coletivos liminar não se dá antes de haver oitiva da Fazenda Pública. Esses prós e contras eles têm que ser sopesados. A ação civil pública, às vezes, é muito robustecida, mas esse robustecimento da ação exige, obviamente, um trabalho de instrução muito mais longo do que uma ação individual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é verdade. Não pode generalizar tudo, né? Em uma ação coletiva, como fica a execução em caso de êxito? Se ela for positiva, se for julgada favorável, a execução dessa ação, ela pode ser feita individualizada ou tem que ser coletivamente também? Isso é uma questão. Depende do direito a ser tratado. Mas, em geral, a questão que envolve essa problemática não é quando há direito coletivo sendo tratado, porque, nesse caso, a execução é feita pelos próprios substitutos para os respectivos fundos. No caso, a Defensoria Pública, com a questão referente aos apagões, que aconteceram notadamente em 2011 e 2012, pediu condenação por danos morais à sociedade. A execução disso vai para o Fundo Especial de Defesa do Consumidor, ou Fundecom. Esse não é o problema. A questão toda é, por exemplo, na questão referente ao aumento da tarifa agora no ano passado, se por acaso houver determinação positiva para que isso seja deferido, ou seja, a redução do aumento, existem danos a ser executados. Como é que se executa esses danos? Nesse caso, direito individual homogêneo. É necessário que haja posteriormente uma execução, uma habilitação no processo coletivo depois do trânsito em julgado. E aí é um problema, porque o processo coletivo ele é alongado. E quando chega esse momento, onde não se discute, mas obviamente se houve ou não razão, é necessário unicamente quantificar os valores. Mas, falando no popular, ganhar e não levar é um problema. É um problema. Houve algumas ações, e aí o Ministério Público é parceiro nosso nessa situação, e vice-versa, onde algumas empresas que foram concessionárias de crédito aqui na cidade de forma irregular foram atacadas pelo Ministério Público, mas conseguiram com uma velocidade enorme se evadir da cidade, levando inclusive seus bens. A grande questão é se o substituto processual que esteja movendo a ação, a Defensoria, o Ministério Público, por exemplo, tenha garantido suficiente patrimônio para que no futuro haja execução. Porque se, por exemplo, houve uma relação contratual ilegal, aqueles que são prejudicados vão poder fazer o quê? Na execução, individualizar. Pela Defensoria, pelo Ministério Público, qualquer pessoa, ou inclusive por advogado particular. Ótimo. Professor Carlos Alberto Souza de Almeida Filho. É porque o senhor deu uma verdadeira aula de direito aqui, para quem gosta do direito, foi excelente. E o nosso tempo acabou, chegou ao final, mas o senhor ainda vai ter um tempinho para fazer suas considerações finais. O senhor achava que precisa falar alguma coisa que deixou de falar, que seja oportuno, o senhor pode ficar à vontade, que agora esse tempo é seu. Ok. Muito obrigado, doutor Elias. Essa oportunidade é realmente importante. Quanto mais nós temos oportunidade de falar à população, muito melhor para podermos esclarecer nossos papéis e aquilo que nós trabalhamos. Por vezes a nossa atuação é deveras polêmica, notadamente quando nós fazemos a defesa referente à moradia, algo extremamente complexo no dia a dia hoje, mas nós somos o mais transparente possível. A nossa instituição está de portas abertas e a nossa instituição, com a administração extremamente oxigenada que devemos implementando agora, procura dar o máximo de si para que possamos realmente cumprir nosso papel, qual seja de
amicus communitas, como já fala meu amigo Daniel Gerard. Ok, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e esperamos numa próxima oportunidade o senhor também estar conosco aqui. O programa Panorama Jurídico deste sábado fica por aqui. Obrigado por todos pela audiência e também a todos aqueles que participaram através das redes sociais, telefones, e a todos um excelente final de semana. Espero contar com a audiência de todos no próximo sábado. Um grande abraço.